E conforme requerimento 812 de 2025, de autoria do vereador Emanuel, previsto na pauta, convidamos, nesse momento, o senhor Fernando Rodrigues Pérez, coordenador-geral do Observatório Legal de Inteligência Artificial, para uma apresentação sobre segurança na web. O tema é de extrema relevância, pois aborda a proteção de dados, a prevenção de crimes cibernéticos e o uso ético da tecnologia, com reflexos diretos na sociedade e na administração pública. Essa relevância é ainda maior no cenário de crescente uso da internet para fins pessoais, profissionais e institucionais. Então, nesse momento, nós suspendemos os trabalhos por 30 minutos para ouvirmos o convidado e também para as considerações da Câmara Municipal. E solicitamos ao cerimonial conduza o convidado à tribuna. Senhor Fernando, mais uma vez bem-vindo à Câmara Municipal. Peço a todos os vereadores que acompanhem atentamente a fala do nosso convidado, pois é algo de interesse da Câmara, visto... Muito obrigado. Nós temos uma crescente do uso da internet, da inteligência artificial, então é muito prudente nós ouvirmos o que o convidado tem a nos dizer. Fernando, o senhor tem 20 minutos, ali tem uma... Na tela ficará o cronômetro. Perfeito. Pode colocar, por favor. Fique à vontade. Muito boa tarde. É um prazer, um privilégio estar aqui com todos vocês e discutir um assunto que não só eu, mas todos nós consideramos muito importante. Presidente da mesa, vice-presidente vereador Giovanni, muito obrigado pela acolhida, pela oportunidade em poder estar aqui e conversar algo que, independente se temos crianças, adolescentes ou não de forma direta em nossas famílias, todos nós somos responsáveis de maneira direta, né? Não só como Câmara, mas como um cidadão, devemos cuidar e preservar a cada um dos outros, das outras famílias, das outras crianças e adolescentes. Primeiro secretário, vereador Mestre Madureira, muito obrigado pela acolhida, pela oportunidade. Segundo secretário, vereador Marcelo Guido, muito obrigado também pelo privilégio. Eu digo privilégio porque esse é um assunto que tenho tomado já por mais de 15 anos e é um assunto extremamente delicado, né? Eu começo, na verdade, já adianto o último slide da apresentação. Quando era criança, eu caminhando em frente ao Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade, eu vi de longe lá por fora, eu vi de longe, né, na parede escrito bem grande. Obrigado. Por uma vida, todo sacrifício é dever. Eu devo ter lido isso com 8, 9 anos de idade. Ainda mal sabia o que me esperava à frente. Mas hoje entendo que qualquer atitude, qualquer manifestação, qualquer trabalho, qualquer lei, por uma vida que seja, é o nosso dever. Se fosse necessário, né, desenvolver, criar, aprovar uma lei para salvar a vida de uma criança, tanto quanto de um adulto, de uma família, mas de uma criança, de um adolescente, isso já seria extremamente necessário. O fato, nós temos, né, nós muito provavelmente temos tido contato com diversas notícias sobre crianças e adolescentes nos últimos tempos e falar sobre segurança na internet, sobre crimes cibernéticos, já não é algo tão novo, mas acontece que tudo que nós temos feito, tudo de muito proveitoso, tem ajudado a sociedade, porém, ainda não é suficiente. Há 15 anos atrás, em conjunto com outros profissionais, nós identificamos que medidas simples, cuidados simples relacionados à internet, à segurança da internet, poderiam ter salvo vidas, poderiam ter impedido a ocorrência de crimes, poderiam ter protegido a todos nós. E com isso foi criado o projeto Segurança na Rede, um projeto sem fins lucrativos que tem como objetivo aconselhar, educar crianças e adolescentes a respeito da segurança na internet. E eu vou me conter para não me emocionar a quantidade de situações, as ocorrências, os fatos que, infelizmente, diuturnamente, a gente acaba tendo contato.
sabendo, tentando impedir. Certa vez estava no escritório e, ao atender o telefone, né, uma moça pegou e falou: olha, eu gostaria de falar com o Dr. Fernando. Falei: pois não, né, sou eu, posso falar. Ela falou: tudo bem, eu espero. Falei: não, sou eu, pode falar comigo. Ela falou o seguinte: eu acabei de tentar me matar. Não consegui, por isso estou ligando para o senhor. Naqueles 2, 3 segundos, até eu conseguir organizar qualquer tipo de resposta, passaram diversas situações, diversos medos e ansiedades que ainda permanecem. Muitas crianças e adolescentes acabam não conseguindo lidar com as ocorrências, com os efeitos de vários crimes que têm acontecido. E não só dentro da escola, não só dentro das famílias, mas em toda a sociedade. Muitos desses crimes, a vítima nem tem participação, ela não conhece o agressor, não conhece o criminoso e acaba sendo atingida de maneiras diretas e indiretas. O nosso mundo, ele mudou. Se nós tivéssemos essa mesma conversa 5, 10 anos atrás, 15 anos atrás, os problemas, claro que seriam tão preocupantes quanto, mas as tecnologias, o que nós iríamos discutir, as nossas preocupações, talvez fossem diferentes. Os nossos medos, essas preocupações, elas mudam, elas inovam, se aperfeiçoam com uma frequência muito mais rápida. Estamos falando de inteligência artificial, diversos aplicativos que nos ajudam no dia a dia. Hoje, a expectativa, né, de muitos criminosos é que a inteligência artificial é uma das ferramentas mais produtivas, mais proveitosas para as práticas de crime. O que vai acontecer a partir de agora, muito provavelmente, nós não teremos controle de muitas das coisas que vão acontecer agora. Resolver o problema de uma vez por outra, apertar um botão e resolver tudo, seria sensacional se tivéssemos. Porém, o nosso empenho, o nosso cuidado com cada uma dessas crianças e adolescentes é extremamente importante. Temos novos direitos, né? Discutimos direitos, neurodireitos, por exemplo, da integridade, proteção da nossa integridade psíquica. O contato que nós temos com a internet, com as redes sociais, como que elas podem, às vezes intencionalmente, afetar as nossas vidas, e principalmente de crianças e adolescentes. Né? Diversos direitos relacionados à privacidade, inteligência artificial, que já se discute, quais são os efeitos, como que eu vou responsabilizar uma inteligência artificial, se eu responsabilizo a máquina que tomou uma decisão sozinho, se eu responsabilizo o criador dela. Diversos novos perigos relacionados dentro dos códigos-fontes, perigos indiretos, redes sociais que apresentam conteúdos não explícitos, mas extremamente vulneráveis, extremamente delicados, né, permeados, né, falseados ali com uma falsa brincadeira, com uma falsa música, uma falsa dancinha. Na verdade, crianças e adolescentes tendo acesso ao conteúdo que nem vezes um adulto deveria ter, e isso de forma livre, sem qualquer punição. É uma preocupação muito grande, porque 31%, pelo menos 31% das crianças têm a sua conexão, o seu primeiro contato, ou contato reiterado com a internet, antes mesmo dos 8 anos. Algum tempo atrás, uma mãe contando, né, que o filho, com 5 anos, veio pedir um celular, e ela falou: filho, você só tem 5 anos? E ele respondeu: não, mãe, eu já tenho 5 anos. A pressão, ou seja, é muito difícil, ou seja, é um grande desafio para uma família proteger a criança e o adolescente contra as questões de quantas vezes os amiguinhos têm. Às vezes participa de determinado joguinho onde existem criminosos lá dentro, né, se passando por outras crianças e adolescentes. É muito difícil para uma família, né, para um professor lidar com essas situações quando esse contato ele é tão precoce. 67% de crianças entre 9 e 10 anos já têm celular, e isso sobe para 93% a média de crianças entre 15 e 17 anos. Ou seja, nós fazemos parte de uma geração que estamos aprendendo ainda a lidar com tecnologia, né? Nós
Nós não tínhamos acesso à internet tão frequente quanto crianças e adolescentes hoje, que a inteligência artificial, a internet, buscar as informações, enquanto eles não só nascem, mas a concepção do que é internet, do que é tecnologia, pelo olhar, né, por um olhar dessas crianças, ela é muito diferente. Nós não podemos entender que nós não devemos, né, interpretar que elas irão entender essas regras, os perigos, da mesma maneira que nós entendemos. Muitas crianças participam de redes sociais, de plataformas, que, se dependesse de mim e de talvez todos os nossos senhores, elas deveriam ser expulsas, né, do Brasil. Por muito menos, e nem fazendo juízo de valor, mas plataformas são bloqueadas, redes sociais são bloqueadas, enquanto outras que permitem a mutilação de animais ao vivo, a automutilação de outras crianças e adolescentes ao vivo, sendo transmitidas para centenas, se não milhares de pessoas, e isso não acontece recentemente, já há muitos anos. Agora, repito, se precisássemos bloquear uma rede social, seja lá de onde que ela seja lá qual seja o poder econômico dela, se precisássemos bloquear para salvar a vida de uma criança, isso já seria suficiente, mas isso ainda não acontece. Muitas redes sociais, de forma implícita e outras de forma explícita, permitem um conteúdo extremamente inadequado. Algum tempo atrás, nós tivemos um fato muito triste, né? Um dos muitos fatos que entristecem o nosso coração, quando aqui na nossa cidade vizinha, em Cambé, 2 jovens foram assassinados, né, por um terceiro jovem. E durante a investigação, né, foi identificado que esse jovem ele planejou tudo isso por meio dessas plataformas, ele buscou formas de fazer, ele foi incitado, inclusive até mesmo coordenado por outros adolescentes em outros estados. E eles, ou seja, dentro dessas plataformas que estão disponíveis hoje aqui no Brasil, é possível você identificar. Possível não, mas é possível, e muitos adolescentes e crianças têm acesso a como cometer determinado crime, ao que fazer. Outra criança, outro adolescente planejou matar os pais por meio de dicas e conselhos, né, entre aspas, que foram adquiridos nas redes sociais, de maneira que tudo isso é feito de uma forma assim, sem censura. Hoje nós temos que cuidar, por exemplo, do que nós falamos, e não porque às vezes é certo ou errado, não é? É porque eu preciso pensar como que as pessoas vão interpretar. Né? Eu estou falando com um amigo, com um familiar, estou falando com um cidadão, eu preciso pensar nessa questão. Mas veja, isso é de forma explícita o que acontece. É muito diferente quando nas redes sociais você já vê uma imagem íntima de uma criança, adolescente, sendo compartilhada, ou ela mesma ao vivo fazendo isso, sofrendo diversas ameaças, né, se automutilando, fazendo todas essas ações para buscar algum tipo de aceitação, ou porque recebeu uma ameaça. Mas o triste maior é que isso, às vezes, não acontece um dia, não acontece uma vez. Uma mesma criança sendo agredida, ameaçada por meses, até não aguentar muitas vezes tirar a própria vida, como infelizmente já aconteceu. E esse não foi, infelizmente, também o último caso, não só na nossa região, mas organizações, diversas crianças, inclusive adolescentes e adultos, planejando esse tipo de ataque, não só nas escolas, mas também, né, contra familiares, contra diversas outras situações. Há um crescimento recorde, né, imensurável, do número de abusos cometidos contra crianças e adolescentes. Muitas vezes o adolescente, ele recebe de alguém, já compartilha, ele está num grupo que compartilha imagens, compartilha outros tipos de conteúdos, e veja, há diversos tipos penais, há diversos tipos de crimes que a gente poderia elencar, né, para dizer como isso ofende, né, não só a nossa legislação e as diversas responsabilidades, mas a partir do momento não existe maior ou menor crime no que quando a gente pensa na vítima. Ou seja, nós falamos de inteligência artificial, alguns adolescentes sendo detidos agora, na semana passada,
porque pegaram fotos reais dos colegas de classe e produziram imagens falsas, íntimas, dos outros colegas e compartilharam na internet. Só que a internet ela é covarde no sentido de que quando alguém vê algo sendo compartilhado, dificilmente vai lá, poucas pessoas vão lá para avisar. Né? Isso não só crianças, adolescentes, mas adultos. E a fake news, ou seja, a notícia falsa, né, ela é compartilhada, na maioria das vezes, e lá no fundo quem compartilha às vezes até sabe que pode não ser verdadeiro, mas a vontade, o desejo de compartilhar, de participar aquilo, né, é maior do que o senso de consciência, não só como cidadão, mas do impacto que isso vai trazer, né, na vida dessas pessoas, né? Então, qual que é o problema da nossa... O problema que eu digo, né, o objeto da nossa discussão. As crianças elas já vivem no mundo digital, e nós não precisamos nem gastar muito tempo para falar sobre isso. Mas se nem nós, às vezes, temos a consciência suficiente em saber utilizar a internet, né, talvez a gente já tenha caído em algum golpe, às vezes menor ou maior, ou às vezes outras pessoas já tenham criado notícias falsas, pessoas que nós nem conhecemos, né? Existe um crime com inteligência artificial agora. Veja só, até a fake news extremamente avançada, e crimes também, já receberam alguma vez aquelas ligações mudas? A gente recebe e fala, alô, ou atende, ninguém fala. A gente fala, é um marketing, alguém que está tentando fazer alguma coisa. Criminosos já aplicam esse tipo de golpe, ligando para nós, aí nós falamos, alô, oi, não estou ouvindo. É o suficiente para ele utilizando um sistema de inteligência artificial, clonar a nossa voz e produzir um vídeo, produzir um áudio, enviar para a nossa família. E quem recebe isso, a chance de acreditar que é verdade é muito grande, porque esses sistemas que já fazem filmes, né, que já fazem programas de televisão, eles são extremamente avançados. Então, quem receber um áudio clonado por inteligência artificial nossa, muito provavelmente vai acreditar. Né? Nós perdemos a habilidade de ligar, por exemplo, entrar em contato, né, com as pessoas nesse sentido. E falta um preparo, não é de um grupo específico, de alguém, mas para nós como sociedade, falta um preparo de segurança, ética e cidadania online. No sentido de que todos nós somos responsáveis por aquelas pessoas que estão perto, somos responsáveis pelas crianças na escola, somos responsáveis pelos idosos que caem em diversos golpes. E o fato de existir uma lei não impede que esses crimes aconteçam. Porém, auxilia e incentiva muito a população de uma forma geral em não pensar que esses crimes acontecem e há hoje uma falsa sensação de impunidade, de que isso vai acontecer e de que, eventualmente, ninguém, não vai ter nenhuma pena ali a ser cumprida e que esse criminoso não vai ser descoberto. Então, precisamos, né, regular para que todos nós saibamos, e para não só aumentar as penas, mas para que todos nós saibamos que isso precisa ser combatido, para que tudo isso vire um caos. Basta continuarmos, não só nós aqui, não nós aqui, mas como sociedade, continuarmos fazendo o que estamos fazendo. Nós já estamos num momento de caos e tudo isso vai piorar. Precisamos minimizar todas essas questões. Uma das ponderações que temos feito é que existem diversas leis federais a respeito de educação digital, como em 2023, até uma própria resolução o CEB de 2025, essa que é voltada para as escolas, dizendo que elas precisam se preparar em 2025 e aplicar a educação digital já em 2026, e faço uma ressalva aqui, a Secretaria de Educação do município de Londrina, em coordenação com o Laboratório de Pesquisas em Crimes Cibernéticos da UEL, do qual faço parte, firmaram um convênio para conscientizar os alunos sobre crimes cibernéticos, dando palestras nas escolas, e também formar e conscientizar os professores, que muitas vezes são os maiores mediadores, às vezes os professores é que tomam conhecimento desses fatos. Existem diversas leis que tratam disso, porém não instrumentalizam, não dizem, olha, objetivamente, a escola precisa ensinar essa e aquela competência, ou é necessário tantas horas ou tantas aulas por mês ou por ano.
Então, acontece que as escolas elas precisam, né, as escolas, tanto públicas quanto privadas, de todas as categorias, precisam de alguma maneira que elas possam até mesmo acompanhar, elas possam desenvolver, instrumentalizar essas diversas leis. E Londrina, que sempre é uma referência, tem sido uma referência em educação, uma referência em tecnologia, uma referência do cuidado da Câmara com a população, com a sociedade em si, ela pode se tornar também um protagonista, ou seja, apontando essas necessidades, né, instrumentalizando todas essas questões. E, além disso, não somente para as escolas, mas criarmos uma campanha municipal de prevenção, lembrando que toda oportunidade que tivermos de salvar uma vida, e não só criança e adolescente, idosos sofrendo diversos tipos de golpes, mulheres sofrendo diversos... Hoje falamos, né, ouvimos sobre a importância do cuidado, da proteção das mulheres em crimes contra a privacidade. As mulheres são mais de 90% das vítimas, esses crimes só aumentam. Então, como, por exemplo, criamos uma semana de conscientização e combates aos crimes cibernéticos na cidade, para que possamos até concentrar atividades escolares, empresariais, atividades privadas, concentrarmos essa ideia de proteção, né, para toda a sociedade. E surgir, inclusive, né, uma homenagem, ou lembrarmos em algum momento, a memória da Caroline e do Luan, que no dia 16 de junho faleceram lá na escola e deixaram, né, todos nós tristes, mas que possamos nunca, em nenhum momento, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, esquecermos da importância. Quem salva uma criança, salva uma vida toda. Por uma vida, todo é sacrifício, é dever. E se precisarmos fazer qualquer coisa para salvar a vida de qualquer pessoa, seja lá qual for a idade, acredito que é um dever de todos nós, não somente da casa, mas de toda a sociedade. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar algo que não somente é um tema que nos instiga bastante, mas que considero extremamente importante, não só para o nosso presente, mas para o nosso futuro também. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Agradecemos ao Fernando Rodrigues Pérez pelas palavras. Passamos a palavra ao proponente da pauta, vereador Emanuel Gomes. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Vereadores, vereadoras, à mesa, aos nossos convidados que aqui estão, aos munícipes, a você que nos acompanha de forma remota. Agradeço ao vereador Giovanni Matos, que presidiu a sessão até esse momento, até porque, como presidente da casa, né, nós temos outras atribuições e não é fácil, né? Eu falo que às vezes tem que assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Mas faz parte do processo. Fernando, te receber aqui, para nós, é uma satisfação imensa. Sabemos do trabalho que você tem feito pela sociedade londrinense, paranaense, e que, com certeza, atinge todo o Brasil. E essa é uma pauta mundial, né? A gente sabe o quanto que a tecnologia e a inovação ela está em evidência, e isso principalmente hoje na vida das nossas crianças, jovens e adolescentes. E a gente sabe que hoje esse assédio, esse crime, né, esse abuso, ele acontece dia a dia. Nós tivemos recentemente um caso de duas crianças que vieram a Londrina a pé, né, por causa de influência, né, de um certo influencer. E a gente tem visto o quanto que
as pessoas têm sofrido com esses conteúdos através de jogos, né? Jogos, o gamer, né? Hoje a gente tem visto o quanto que as nossas crianças estão vulneráveis. E infelizmente hoje, vereador Antônio, tem pais, e eu não vou generalizar, e mães, que num restaurante, né? Às vezes em casa, quando chega uma visita, ou às vezes quando o filho chega da escola, deixa o filho ficar dentro de um quarto isolado com um aparelho nas mãos. É um telefone, é um computador, é um tablet. E, infelizmente, muitos não conseguem ter a noção do quanto que isso pode ser prejudicial, porque não há filtro, não há filtro. Esses dias eu estava em um lugar e eu vi uma criancinha, tinha 2 anos, ele mexendo no telefone ali e ele abrindo o YouTube e ele escolhendo o que estava assistindo. Eu vi que ele estava assistindo um desenhozinho, acho que chamado Peppa, alguma coisa assim, tinha um porco. Peppa. E ele fechou e abriu outro, e foi abrindo outros, ou seja, sem filtro. E tem um desenhozinho que até os personagens xingam um ao outro. E eu pergunto, aonde que isso vai parar? Recentemente, não sei se os senhores viram ou assistiram, mas circulou nas plataformas digitais um outro aplicativozinho aonde isso é muito sério, aonde uma família, inclusive a mãe, ela trazia para dentro do seu quarto vários homens com formatozinho de porcos, que ela se relacionava. E no final do joguinho, ela mostrava para o filho um monte de dinheiro que ela tinha ganho, através da prostituição. Olha só. E o filho na sala, brincando, cantando, enquanto a mãe recebia a pessoa, ia para o quarto, e no quarto ouvia-se barulhos, como se houvesse um terremoto no quarto, e depois saía e ela trazia outro, e assim sucessivamente. No final, ele aparece dançando, e a mãe aparecendo ali com vários notas, né? Ali parece tipo recursos, né? Ou seja, então, se nós hoje não despertarmos e criarmos projetos que nós já sabemos que já existe tramitando lá no governo federal, e que poderá vir para o estado e para o município, e a gente começar a restringir, né? Isso, com certeza, vai chegar um ponto que a gente vai perder 100% esse domínio. A gente vê hoje, como aconteceu aqui em Cambé, vereador Valdir, aquele rapaz que entrou numa escola e ali, com uma arma, tentou tirar a vida de outras pessoas, ou seja, ele que estava ali num grupo, né, de jovens, e ali eles começaram a maquinar este mal, né? Então você vê que isso é o que mais acontece, esses crimes cibernéticos, né? Então nós precisamos sim nos posicionar. E aqui na casa, o vereador Madureira, sabiamente, protocolou um projeto, e esse projeto, ele não teve como prosperar. Eu protocolei também um projeto, inclusive, com todo o auxílio e apoio do doutor Fernando, e nós tivemos aqui um problema também, justamente pelo fato do projeto do vereador Madureira ter sido retirado. E para que esse projeto ele possa continuar na casa, nós vamos precisar de um apoio dos vereadores para que ele possa tramitar. E aí a gente conseguir trazer robustez ao projeto, e uma vez ele com robustez e bem alinhado, a gente possa então fazer com que ele seja votado, aprovado, e com isso a gente possa trazer maior segurança às nossas crianças, jovens e adolescentes. É claro que tem que haver uma fiscalização, porque se não houver fiscalização, também de nada vai adiantar. Mas a fiscalização acontecendo e a punição sendo severa, dura, então, quando mexe no bolso, as pessoas começam, então, a despertar para isso. Então, desde já, eu quero aqui pedir, doutor Fernando, apoio aos pares, porque aqui é uma casa de leis, e todos esses, indistintamente, vereadores e vereadoras, são comprometidos com a causa da criança e do adolescente. Todos aqui são defensores da criança e do adolescente. Então, um projeto como esse, ele vem a somar,
e eu tenho a certeza, nós já falamos com o nosso jurídico, né, nossa assessoria jurídica, eles já estão providenciando já o projeto, a assinatura, para que ele possa ter o apoio dos demais vereadores e para que ele possa vir para a tramitação. E tramitando, vamos chamá-lo novamente aqui para falar a respeito do projeto específico, tá bom? Peço desculpas de não ter estado aqui no início da sua fala, mas como já conversamos outras vezes, outros momentos, foi importante a sua fala, até porque tudo que o senhor falou aqui ficou registrado nos anais da casa. E isso, não apenas os vereadores, mas um cidadão, uma cidadã que tiver interesse, pode entrar no site da Câmara, pode pegar essa degravação e pode também utilizar e fazer uma força-tarefa para orientar outras mães, outras pessoas contra este mal que tem aí, infelizmente, atingido a nossa população, a nossa sociedade, tá bom? Meu muito obrigado, vereadores, e é isso, vamos continuar cuidando das nossas crianças. Meu muito obrigado.